matas e florestas, posso ver as mãos do Criador, que com cuidado e muita perfeição, pensando em nós, tudo Ele criou. Eu agradeço a Deus ao raiar do dia, dobro os joelhos, faço minha oração. Jesus e seus milagres te fascinarão. Veja quantos existem no livro de São João. Jesus e seus milagres te fascinarão. Veja quantos existem no livro de São João. Capítulo 2 das bodas de Caná. Jesus tocou a água para em vinho transformar. E no 4º capítulo um nobre suplicou. Jesus falou uma palavra e seu filho sarou. Jesus e seus milagres te fascinarão. Veja quantos existem no livro de São João. E no número 5, um homem aleijado. Jesus mandou que ele andasse e o homem foi curado. No 6º capítulo a 5.000 alimentou, com 2 peixes e 5 pães que multiplicou. Jesus e seus milagres te fascinarão. Veja quantos existem no livro de São João. Que milagres! Milagres! Que milagres! Milagres de Jesus! No 9º capítulo, ao cego de nascença, Jesus mandou que se lavasse e curou sua doença. No 11º, Jesus disse: sai pra fora! E Lázaro, que estava morto, ressuscitou na hora. Jesus e seus milagres te fascinarão. Veja quantos existem no livro de São João. Jesus e seus milagres te fascinarão. Veja quantos existem no livro de São João. Jesus e seus milagres te fascinarão. Veja quantos existem no livro de São João. Que Milagres de Jesus! Bom dia aos meus preciosos irmãos, bom dia na graça soberana. É com muito prazer que nós iniciamos esse dia na presença do Senhor. Depois de ouvirmos um hino maravilhoso como esse, nós queremos dedicar este culto doméstico hoje, aqui na minha casa, no meu lar, queremos dedicar para todas as crianças. Então, ó papai, se tem alguma criança ainda dormindo, corre lá e acorda ele, que nós já iniciamos o culto doméstico e o João Miguel já está animado aqui. Está aqui a minha família, Kate, o João Miguel, a minha esposa. Bom dia, filha! Bom dia. Bom dia, minha querida. João Miguel já está animado. Já falou bom dia, né, papai? Então, graças a Deus que o dia amanheceu e amanhecemos bem, amanhecemos com saúde. Então, nosso abraço a todos os amados irmãos que estão assistindo, em especial hoje todas as crianças. Vamos ler a Bíblia? Depois de ouvirmos um hino tão bom, agora podemos ler a Bíblia. Você vai ler o seu destaque, ler a Bíblia, pode fazer. Pode fazer a leitura. Vai ser onde? Salmos 1 ao 2. Ok. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se astenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite.
Coisa boa. Não andar segundo o conselho dos ímpios. Você tem um destaque? Sim. Destaque do dia 14 de 2 de 2021. Perseguições e provas são comuns na caminhada cristã. Não julgue, confie todas elas em Deus. Não se comprometa e nem tome o caminho errado. Confie nele e tenha a mente na coluna do centro e as suas vestes brancas. Amém. Lutas e provas, né? Não tome o caminho errado. Esse foi um grande destaque. E nós vamos utilizar esse destaque para o culto de hoje. Nós temos uma leitura aqui de Êxodo capítulo 23, versículo 20 em diante, onde uma promessa. Deus promete enviar um anjo. E vamos ver o que Deus tem para nós, tem para nos dizer diante dessa promessa, o que pode ser aplicado para esse dia. Você tem a sua Bíblia? Quer abrir junto comigo? Então vamos ler. Deus promete enviar um anjo. Eu vou lendo e comentando aqui essa escritura. Deus promete enviar um anjo para esse dia, para que nós possamos andar na presença desse anjo. Versículo 20. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Ah, como é bom, né? Essa escritura não foi apenas para os filhos de Israel, mas essa escritura é para os nossos dias também. Deus está falando isso para você. Eis que eu te envio um anjo. Está falando para nós, filha. Está falando para nós. Eis que eu envio um anjo diante de ti para que te guarde neste caminho. Eis que ele vai enviar, ele está prometendo enviar um anjo diante de nós para nos guardar no nosso caminho. Guarda-te diante dele, agora é a recomendação. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. E não provoques a ira. Ai, misericórdia. Provocar a ira desse anjo é morte. Porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está diante dele. Eu creio que na mensagem O Anjo do Senhor, o profeta disse que esse anjo era o próprio Deus que estava diante de Israel. E nós podemos dizer da mesma forma, esse anjo é o próprio Deus que nos acompanhará nesse dia. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Ah, é maravilhoso, né, filha? Maravilhoso saber que nós podemos ouvir a voz desse anjo e fizer tudo que ele disser, mas tem que ser tudo. Tem que ser tudo. E se nós fizermos tudo o que esse anjo mandar, então ele será inimigo dos nossos inimigos e adversário dos nossos adversários. Aí é bom começar um dia assim, né? Aí é bom começar um dia assim, sabendo que nós não lutaremos, mas ele lutará por nós. Se ele vai ser inimigo dos nossos inimigos, então não será nós que lutaremos, ele lutará por nós. Então, ele segue dizendo, porque o meu anjo irá diante de ti para te levar aos amorreus, aos heteus, aos perizeus, aos cananeus e aos heveus, aos jebuseus, e eu o destruirei. Podemos aplicar isso para esse dia? O que nós podemos aplicar aqui, filha? Porque o meu anjo vai diante de ti e te levará aos amorreus, podemos dizer assim, e te levará às enfermidades, né? Quando a gente sai, enfrenta o dia, nós estamos enfrentando uma série de enfermidades, vírus que está no ar, que está nas superfícies, mas ele está dizendo aqui, ó, te levará aos amorreus, aos heteus, aos assaltantes, às pessoas de má índole,
E aí ele diz, e eu os destruirei, sem falar os espíritos que nós estamos sujeitos, né? Quando nós saímos, quando nós enfrentamos o dia a dia. Mas o mais importante é que ele diz, e o meu anjo irá diante de ti, e eu os destruirei. Mas aí é bom demais, gente. É bom demais estar nessa situação. E aí ele, no versículo 25, diz assim, e servireis ao Senhor vosso Deus, que estamos fazendo aqui agora no nosso culto doméstico, servindo ao Senhor nosso Deus. Escute isso, crianças, vocês que nos acompanham. E servireis ao Senhor nosso Deus, servir ao nosso Deus. E o que vai acontecer? E Ele abençoará o vosso pão, está aqui o vosso pão, a vossa água, né? Está ali do outro lado da câmera, a água. Podemos acrescentar o vosso suco também, né? Para quem tem leite na mesa, podemos dizer, e Ele abençoará o vosso leite também. Tudo que temos será abençoado. O vosso pão, a vossa água e, muito importante agora, e eu tirarei do meio de ti todas as enfermidades. Todas foi eu que coloquei, porque Isaías 53 fala todas, né? Mas ele diz, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. É maravilhoso, né? Começar o dia com uma promessa como essa. Mas então que nós possamos, neste dia especial, porque todos os dias são especiais, ele nos permite viver, nos permite ter vida, né? E vida com abundância, nos permite ter o alimento na mesa. Então que neste dia nós possamos, então, diligentemente poder ouvir a voz desse anjo, né? Que esse anjo, filha, seja dentro de nós, seja no nosso caminho como uma bússola. Você sabe o que é uma bússola? Aquele aparelho que direciona o caminho correto. Então nós oramos a Deus, já rogamos a Deus para que este anjo seja como uma bússola, sempre direcionando o caminho e que cada passo que nós dermos seja orientado por esse anjo e que nós possamos fazer a nossa parte. E qual é a nossa parte? Ouvir a voz do anjo, obedecer a voz desse anjo. E aí, então, seremos abençoados. Sabe de uma coisa? Quando nós nos desviamos um pouquinho da voz de obedecer esse anjo, você sabia, filha? Você sabia, crianças? Que nós podemos sofrer grandes prejuízos. Tragédias podem acontecer na nossa vida quando nós desobedecemos a voz desse anjo. Quando nós ouvimos a voz desse anjo, grandes coisas, maravilhosas coisas podem acontecer conosco. Nós acabamos de ouvir. Ele vai ser amigo dos nossos amigos, mas adversário dos nossos adversários, inimigo dos nossos inimigos. Então, quando nós desobedecemos esse anjo, coisas terríveis podem acontecer conosco. E que Deus nos livre disso, né? Que Deus nos livre de desobedecer esse anjo. Sabe que eu me lembrei agora, filha? Sabe, minha querida, que eu me lembrei? Eu me lembrei do que o irmão Branham diz aqui nesta mensagem, A Maior Batalha Jamais Pelejada. Aqui por volta do parágrafo 184, um pouquinho antes, ele fala de uma irmã chamada Nelly Sanders. Nelly Sanders era uma bailarina. E Nelly Sanders era uma das maiores bailarinas dos Estados Unidos. Mas um dia ela desejou ouvir a voz desse anjo. Ela teve sede de ouvir a voz desse anjo. E um dia o irmão Branham disse que ele ainda era solteiro. Ele havia feito uma campanha nas tendas e ela esteve presente. Ela era amiga da esposa do irmão Branham. Naquele tempo era namorada do irmão Branham. E ela era amiga da irmã Hope. E nesta ocasião ela expressou para o irmão Branham: irmão Branham, eu gostaria tanto de servir a Deus de todo o meu coração. O irmão Branham diz: o que te impede? Mas em uma noite
ela realmente sentiu a presença de Deus e se rendeu a Cristo e entregou sua vida a Cristo. E a partir daquele momento ela deixou de ouvir vozes e começou a ouvir a voz do anjo, a voz de Deus. E o irmão Branham disse que ela se tornou uma verdadeira cristã. E um certo dia ela caminhava por uma rua, o irmão Branham cita até o nome da rua, era a Rua Brinks. E ela andando por aquela rua, sabe o que aconteceu? Ela ouviu uma voz. Mas era uma voz diferente daquela voz que ela vinha ouvindo. Nós conhecemos essa história, mas talvez alguém não conhece. Vamos relembrar essa história, crianças? Então ela ouviu uma voz diferente da voz que ela estava vindo, com o tempo ouvindo. Aquela voz do anjo. Esta voz era a voz que ela ouvia antes de se render a Deus, antes de se tornar uma cristã. Sabe o que era essa voz? Essa voz era uma música. E era uma música que ela se identificou com o seu passado. E ela lembrou, ela voltou no passado e ela irmão Branham disse que ela contou, que ela lembrou de quando ela enfrentava as competições, cita até o nome da sua amiga, ela enfrentava as competições com uma amiga chamada Lee e ganhava todas as competições de dança, de balé, bailarina. E ela disse, como eu ganhava as competições, e ela parou para ouvir aquela voz. De repente ela pensou, mas se eu me aproximar um pouquinho desse portão, isso não vai fazer nenhum mal. Ela já tinha dado ouvido àquela voz. Aquela voz já estava conduzindo ela. Ela deixou de ser conduzida pelo anjo e passou a ser conduzida por esta voz. Olha a tragédia, olha o prejuízo que aconteceu com ela. Vamos ver, vamos recordar. E ela aproximou, certamente era um portão baixo, e ela disse, se eu olhar por cima desse portão, não vai ter nenhum problema para mim. Já era o diabo conduzindo aquela irmã, o inimigo. Então ela disse, mas se eu entrar para dentro desse portão, não vai ter nenhum problema também. Quem sabe eu posso até ganhar uma alma para Jesus. Olha a boa intenção, né? Sabia que o diabo às vezes nos coloca em boas intenções, mas aquilo é para nos prejudicar. Quem sabe eu posso ganhar uma alma para Jesus lá dentro. E então ela entrou o portão adentro daquele salão de festas, daquela casa de festas. E quando ela deu por si, quando retornou a si mesma, ela estava nos braços de um jovem, dançando por todo o salão. Mas como aquilo veio um desespero em sua alma. E ela abandonou aquele local e saiu em direção à casa do irmão Branham, que ainda morava com os pais. O irmão Branham ainda era novo. E ela conhecia o irmão Branham como um pregador do evangelho. O irmão Branham que havia conduzido ela a Cristo. E naquele dia, interessante é que naquele dia o irmão Branham estava cuidando de um amigo bêbado. Wayne, o nome dele. O irmão Branham retirou aquele amigo da rua, levou para casa e cuidou daquele amigo. De repente, já tinha ido dormir, ele escuta uma voz desesperadora batendo em sua porta e gritando. Ele pensou, certamente alguém está dando um ataque do coração, certamente alguém está morrendo. E ele levantou, colocou uma roupa adequada, porque ele percebeu que era a voz de uma mulher, e foi atender aquela mulher. Aquela irmã era Nelly Sanders, desesperada. Ela disse, irmão Branham, eu pequei e não há mais jeito para mim. Tudo isso porque deixou de ouvir a voz desse anjo, enquanto andava pelas ruas, enquanto enfrentava o dia a dia. E o irmão Branham foi conversando com ela, e ela disse, irmão Branham, ainda há jeito para mim, irmão Branham, será se ainda há jeito para mim? Eu estou arrependida, Deus conhece o meu coração e sabe que eu não gostaria, eu não queria ter feito isso.
E ali o irmão Brana conversou com ela, orou por ela, e naquele instante, depois de orar por ela, sabe, crianças, parece uma história um pouco pesada para as crianças, mas nós temos que entender isso. Naquele instante, um grande morcego saiu daquela mulher, daquela jovem, ela tinha 18 anos. O irmão Brana disse que ela tinha 18 anos, tinha acabado de sair da adolescência, né? Um grande morcego saiu de dentro dela, com cabelos longos, e veio em direção ao irmão Brana. O irmão Brana levantou a mão e disse: o sangue de Jesus me proteja. E aquele morcego entrou para debaixo de um sofá. E aquela mulher foi liberta. Mas se aquela mulher, Nelly Sanders, não tivesse procurado a fonte certa, talvez ela pagaria esse preço para o resto de sua vida. Ter apanhado o espírito. Mas que nesse dia, que está começando agora, nós acabamos de acordar, antes de tomarmos o nosso café, o nosso lanche, que Deus nos ajude a ouvir as vozes corretas, que é a voz do anjo. Que Deus nos ajude a estar alinhado, direcionado na palavra de Deus. Em tudo que nós dissermos, em tudo que nós fizermos, onde andarmos, tá bem, crianças? Que essa seja a nossa oração. Que o anjo do Senhor esteja nos guiando. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Senhor Jesus, nós te agradecemos nesta manhã pela presença do Senhor neste dia, pelo Senhor ter nos dado vida. E agora, Senhor, rogamos ao Senhor por esta promessa, para que o Senhor nos envie também este anjo, que este anjo venha diante de nós para nos conduzir. Muito obrigado, Senhor, por nos dar vida e vida com abundância. Que cada criança que nos assiste neste momento, que cada família que nos assiste neste momento, seja abençoada aqui juntamente conosco, Senhor, juntamente com a minha família, que eles sejam abençoados também. No nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso dia está abençoado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus vos abençoe, que o anjo do Senhor esteja conosco nesse dia, no nome do Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço a todos. Veja quantos existem no livro de São João. Que milagres! Milagres! Que milagres! Milagres de Jesus! No 9º capítulo, ao cego de nascença, Jesus mandou que se lavasse e curou sua doença. No 11º, Jesus disse: sai pra fora! E Lázaro, que estava morto, ressuscitou na hora. Jesus e seus milagres te fascinarão. Veja quantos existem no livro de São João. Jesus e seus milagres te fascinarão. Veja quantos existem no livro de São João. Jesus e seus milagres te fascinarão. Veja quantos existem no livro de São João.